Olá, estamos ao vivo diretamente aqui pelo Facebook. Eu peço um pouco de desculpa para vocês pela demora e pela qualidade do vídeo. Tivemos probleminhas técnicos aqui, mas antes de eu me apresentar o deputado, só tirar uma dúvida aqui, só para você que manda, Eric. Quem é o líder nesse momento do PSL na Câmara? Agora, ó, é 10h05 da manhã do dia 29. Quem é o líder? Líder é Eduardo Bolsonaro. Ah, então e tá segue bom. Sendo líder. Então tá bom. Ao meu lado está o deputado Felipe Barros, do Paraná, deputado do PSL. Eu sou o Eric Mota, jornalista aqui do Congresso em Foco. O deputado Felipe Barros está diretamente aí no fronte de combate de todo essa polêmica que gerou esse racha dentro do PSL. Deputado Felipe, esse racha foi anunciado no dia 28 de setembro, um furo do Edson Sardinha do Congresso em Foco, que já estava havendo um racha interno dentro do PSL. Né? No caso, o racha veio assim a se acirrar no dia 8, com a palavra do presidente Jair Bolsonaro falando lá para o seguidor que era para esquecer o Bivar, mas o que já estava acontecendo antes, deputado? Na verdade, essa confusão toda ela já estava anunciada, né? Já fazia uns 3 meses mais ou menos que eu, inclusive, alertava os dirigentes nacionais do partido de que se eles não tomassem nenhuma posição, o partido entraria no colapso. E aconteceu isso. E aconteceu por uma simples razão. Inúmeros fatores foram prometidos ao presidente Bolsonaro no momento em que ele se filia ao PSL, ou seja, antes do período eleitoral. Sim. E isso que foi prometido não foi cumprido na sua totalidade. Né? Então é importante a gente relembrar também que o PSL, antes do Jair Bolsonaro, era um partido nanico, partido com 2 deputados. O Bolsonaro se candidatou pelo partido, se elegeu, e, portanto, com isso, fez com que o partido se transformasse no maior partido da República, o partido do presidente. O segundo maior, né? O segundo maior da Câmara, mas em número de filiados já estamos quase chegando ali no PT. Então, qual é o motivo do crescimento do partido? O fator Jair Bolsonaro. Então, nada mais justo que essas demandas, essas promessas que foram feitas a ele antes do período eleitoral sejam cumpridas. E outra, lá na minha terra, lá no Paraná, a gente fala que palavra tem que ser no fio do bigode. Se prometeu, tem que cumprir. Quais são essas promessas, por exemplo? Um sistema de compliance. Hoje o partido recebe 8 milhões de reais por mês. É muito dinheiro. Dinheiro do povo brasileiro. Chega perto de 9 até, né? 8, alguma coisa. Ou seja, você tem que ter regras claras para lidar com o dinheiro, com transparência, para evitar escândalos dentro do partido. A gente não quer se transformar num PT de direita. Né? Então a gente tem que ter regras claras para administrar esse dinheiro para que haja transparência. Né? Esse foi um dos combinados que não foram cumpridos. Um outro combinado também. Vocês todos vão se lembrar que na época da campanha, o presidente Bolsonaro sempre falava que depois da sua posse, se ele ganhasse a eleição, graças a Deus ganhou, não foi o poste do Lula, mas se ele ganhasse a eleição, ele gostaria de fazer uma mudança no estatuto do partido, colocando ali no estatuto do partido as cláusulas pétreas, que ele chamava, né, que são temas que todos os filiados do partido têm que concordar e defender, né, que era a possibilidade de legítima defesa, o direito à vida desde a concepção, ou seja, as nossas bandeiras. Sim. Isso não foi feito. Isso não foi cumprido. Estava acordado antes. Estava acordado antes. Então são temas, foram promessas que foram feitas ao presidente Bolsonaro que não foram cumpridas depois. Então isso tudo gerou essa confusão. E aí chegou ali no dia 8, o presidente falou para um seguidor que não era mais para seguir o Bivar, que o Bivar estava por fora. E essa declaração foi o que gerou o racha público, digamos assim, né? Foi o estopim. Deputado, às vezes o presidente não peca por falar mais do que devia, deputado? Eu acho que não. Acho, inclusive, que ele fez certo. Porque, veja, desde janeiro você tem tido conversas privadas com os dirigentes nacionais do partido. Estava vendo essas conversas para que essas promessas fossem colocadas em prática, colocadas em práticas. E desde janeiro só foi enrolação. Então chega no momento que qualquer pessoa vislumbra como a única possibilidade isso. Agora veja, depois da fala do presidente Bolsonaro sobre o presidente Bivar, o líder, delegado Valdir, ex-líder, ele fez falas muito duras
se dirigindo ao presidente Bolsonaro, falando da família dele. Depois veio à tona o áudio do delegado Valdir chamando o presidente até de vagabundo. Né? Então, na minha visão, o maior culpado nessa história toda foi o delegado Valdir. Porque o papel do líder do partido, no momento em que Bolsonaro fala o que falou sobre o Bivar, o líder do partido deveria ter sido o primeiro a chamar os dois, ou ir correndo para o Palácio do Planalto, presidente, o que aconteceu, vamos tentar apaziguar. Ele não, o delegado Valdir jogou mais lenha na fogueira. Tá, então, mas só que o delegado Valdir jogou lenha na fogueira que já existia, graças ao presidente. Ele deveria ter colocado um extintor lá, assim. A culpa não seria dos dois? Não. Não é do presidente Bolsonaro? Não. Ok. Deputado, o senhor comentou aí sobre essa questão do presidente ter sido atacado, o presidente foi atacado porque o delegado Valdir falou que ele estaria ali articulando para colocar o seu filho Eduardo Bolsonaro na liderança. Os senhores já foram a público, a ala bolsonarista falou que não, o presidente nem queria o Eduardo Bolsonaro, ele só fez esse lobby, chamamos, sem a parte pejorativa do lobby, a partir do momento que ele foi insistido. E que houve a insistência para ele. Seu nome foi levantado pelo presidente para ser líder ao invés do Eduardo? Foi levantado, meu nome foi levantado e naquele momento nós, inclusive eu, nós analisamos que a única pessoa capaz de aglutinar o partido, de tentar pacificar toda essa questão e de que tivesse a capacidade de trazer pessoas que estavam do lado do Valdir para a gente, era o Eduardo. Então, eu cedi, todos cedemos e chegamos à conclusão de que o Eduardo seria o nome. Mesmo contrários ao presidente Bolsonaro, que foi enfático na nossa reunião que não gostaria de colocar o Eduardo como líder do partido. O próprio Eduardo não queria. Ele falou, eu tenho outras coisas para fazer, etc. Mas, devido à insistência de todos nós e devido à nossa análise de que o Eduardo seria a pessoa para esse momento, aí sim todos toparam. Só um detalhe, deputado, eu até fiz na terça-feira da semana passada, a gente fez uma entrevista semelhante a essa com a deputada Carla Zambelli, eu fiz a mesma pergunta para ela, eu preciso fazer ela para o senhor. Essa versão de que o presidente não queria o Eduardo só veio a público após a derrota do Eduardo lá naquela primeira guerra de listas. Não fica parecendo um pouco que foi apenas para justificar uma derrota, deputado? Olha, tem uma coisa que eu gosto sempre de dizer, que é o seguinte: a gente não pode fugir da realidade. A realidade é aquilo ali, não cabe opiniões sobre a realidade, é aquele ponto. Eu estava na reunião, outros 20 deputados estavam na reunião junto com o presidente Bolsonaro. A gente sabe que o presidente não queria colocar o Eduardo e que foi graças à nossa insistência, a insistência de todos os deputados, que o Eduardo mesmo aceitou e que o próprio presidente aceitou colocar o filho dele. Então, chegaram com essas narrativas depois, principalmente a Joyce, a ala do delegado, né? O Bivar e o delegado Valdir, mas isso não cola, porque não condiz com a realidade. A gente já vai falar da Joyce, a gente só dá 2 recadinhos. Primeiro, eu vou compartilhar agora essa live aqui no meu Facebook, eu peço para que você faça o mesmo, a equipe do deputado está fazendo isso também, portanto você pode mandar suas dúvidas, suas perguntas aqui. Já vou avisar, deputado, que o pessoal na internet é meio engraçado. Provocações eu não vou ler, mas perguntas sinceras podem mandar aqui pra gente, compartilhe aí nos seus grupos também. O segundo ponto que eu quero colocar aqui é que o Congresso em Foco é um site que pratica jornalismo independente. O Congresso em Foco ele não tem nenhum tipo de apadrinhamento político, nenhum tipo de apadrinhamento, nem mesmo empresarial. Por isso o Congresso em Foco lançou essa campanha do Catarse. O nosso repórter Vitor Farias está colocando agora para vocês aí nos comentários. Participe também da campanha do Catarse do Congresso em Foco e ajude o jornalismo independente. Saindo do merchan, deputado, vamos para Joyce Hausmann. A deputada Joyce, ela acabou indo muito rapidamente aí para a ala bivarista e tem tido degladiações com o senhor até nas redes sociais muito firmes. O que aconteceu? A Joyce Hausmann, na opinião do senhor, traiu o partido, ou ela o presidente, ou ela nunca foi aliada ao presidente? O que aconteceu com essa briga aí? Olha, eu gosto muito da pessoa da Joyce, sempre tive um bom relacionamento com ela. Mas acho que ela fez um cálculo político completamente equivocado. Acho que ela, como líder do governo no Congresso, deveria ter tido outra postura, outro posicionamento. Então, ela fez um cálculo que foi um cálculo, na minha visão, meramente partidário e de financiamento de campanha. Porque certamente o partido deve ter garantido a ela
que se ela quisesse ser candidata em São Paulo, o partido bancaria a sua própria campanha, e aí praticamente a obrigou a estar do lado do Bivar. Entendi. E não do lado do Bolsonaro. O que é uma burrice sem tamanho, porque você pode ter 50 milhões de reais para gastar numa campanha. Se você se elegeu na onda Bolsonaro, se você se elegeu defendendo o presidente Bolsonaro, a partir do momento que você perde essa narrativa, você perde seus eleitores, você perde seus seguidores. Pode ter 100 milhões de reais para gastar. O eleitorado não vai mais acreditar em você porque você foi eleito por uma proposta e largou a sua proposta no meio. Né? Então, eu particularmente acho que foi um cálculo eleitoral da Joyce muito equivocado. E ela agora candidata, já pré-candidata, jogando pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, e o nome do senhor está sendo levantado da Prefeitura de Londrina. Pois é. Vai sair candidato, deputado? Eu tenho falado para todo mundo, Eric, para todo mundo lá de Londrina principalmente, que eu só saio candidato se o presidente Bolsonaro falar que é necessário que eu saia candidato, ou seja, se ele me der essa missão, e se, obviamente, eu puder contar com as lideranças do setor produtivo da cidade, com as lideranças políticas, os deputados estaduais, deputados federais, com o governo federal, com o governo estadual. Esses são os dois requisitos para eu ser candidato. Hoje estou 100% focado aqui em Brasília, mas se o presidente Bolsonaro me der isso como uma missão, missão dada, missão cumprida, sou candidato. E se o presidente Bolsonaro falar, fica com você, eu não vou me opor, nem... E aí? Se eu querer, eu quero saber o teu querer pessoal, deputado. Se ele não se opor, se ele não se opuser, e aí? Daí depende de uma conjuntura de fatores lá em Londrina. Hoje nós temos um prefeito que eu sempre fui oposição. Nós temos, a princípio, um outro deputado federal que quer ser candidato, que o Boca Aberta, que faz uma política que não é a política que eu faço. Então, assim, nós teremos um candidato. O PSL terá um candidato em Londrina. Pode ser eu, pode ser outra pessoa. Deputado, eu não quero causar mais problemas, mas assim, o que o senhor acha do Boca Aberta? O Boca Aberta é um deputado, eu fui vereador com ele antes dele ser cassado, eu votei inclusive na sua cassação. É uma pessoa aguerrida, mas eu discordo veementemente da forma com que ele faz política. Não acho que política se faz na gritaria, não acho que política se faz no escândalo, se faz xingando as pessoas, se faz invadindo o posto de saúde, se faz xingando policial rodoviário federal, como aconteceu recentemente. Não acho que política se faz desse jeito. Política se faz resolvendo os problemas. Então, respeito a posição dele, tem o direito de ser dessa forma, foi eleito, inclusive, mas discordo veementemente das suas pautas e da sua maneira de fazer política. Tudo que está acontecendo aqui no Conselho de Ética, eu já vi acontecer lá na Câmara de Londrina. Foi exatamente a mesma história. Então a história se repete. Quando o senhor então não se lança, ou talvez nem se lança, é candidato à eleição em Londrina, o senhor está aqui como deputado federal. E o senhor, como deputado federal, se opôs muito à CPMI da fake news. Deputado, a ala do Congresso Nacional contra o presidente Jair Bolsonaro usam essa recusa à CPMI como um indício de que o presidente teria usado de fake news na eleição. Primeiro quero saber por que o senhor é contra a CPMI e já pode emendar contando se houve ou não uso de fake news na eleição por parte da máquina bolsonarista. Houve muita utilização de fake news durante a campanha. E a principal vítima de fake news foi o Bolsonaro. Não à toa que o próprio Haddad foi condenado pelo TSE por divulgação de notícia falsa sobre candidatos, por impulsionamento, inclusive. Então houve muita divulgação de fake news. E a principal vítima das fake news no período eleitoral foi Jair Bolsonaro. E eu sou contra a CPI das fake news porque gastar dinheiro público à toa. O fim dessa CPI é inócuo. Está virando um grande Big Brother. Convocaram agora Caetano Veloso, Bruno Cagliasso, enfim, todos os artistas globais, lacradores estão lá sendo convidados. Fico imaginando que, por exemplo, Caetano Veloso pode contribuir nesse debate sobre fake news. Ele vem mais como testemunho de vítima, né? Então, mas pois vai chegar lá e vai cantar gosto muito de você, Leãozinho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E outra, essa CPI, ela tem objetivos claros. Quais são esses objetivos? O primeiro desse objetivo é censurar as pessoas que hoje se utilizam da internet.
Daí você pode me perguntar, mas Felipe, e as pessoas que abusam do seu direito na internet? Já existem instrumentos legais para você coibir aquelas pessoas que não sabem utilizar o seu direito à expressão. Você tem crime de calúnia, difamação, injúria, você tem medidas judiciais para retirar posts falsos. Então o objetivo é claro, é censurar pessoas que se utilizam da internet hoje. E aliás, a internet foi um fator muito importante na eleição, que a internet furou um bloqueio imposto pela grande imprensa e pelo mercado editorial brasileiro. Sim. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é regulamentar a mídia, o que para nós é um tipo de censura. Porque veja, hoje não existe um conceito do que são fake news. Eu não posso acusar todas as matérias que eu discordo ou matérias que eu não gosto de fake news. Mas fake news é aquilo que é sabiamente falso. É verdade. Sabidamente falso. Só que aí é que tá. Hoje nós vivemos no momento em que qualquer matéria que eu não gosto ou que eu discordo, eu trato como fake news. E não são necessariamente fake news. Mas você precisa de um conceito claro. Sim. Você precisa conceituar claramente o que são fake news. Por exemplo, vou citar um exemplo. Há aquela reportagem no período eleitoral de um grande veículo da imprensa que dizia que o Bolsonaro estava impulsionando via Caixa 2 mensagens no WhatsApp. Depois o próprio TSE já se manifestou que não aconteceu isso. Eu posso enquadrar essa jornalista como fake news? A gente vai entrar num debate filosófico jornalístico aqui. Então, o que a gente precisa? Conceituar o que são fake news. Se não tiver um conceito claro do que são fake news, a vítima é a imprensa. E a liberdade de imprensa é algo que a gente tem que sempre preservar, porque ela é pressuposto da democracia. E o terceiro motivo pelo qual eu sou contrário à CPI das fake news é que a comissão foi aparelhada pela oposição e hoje serve para alimentar narrativas falaciosas contra o governo. Quem disse isso não foi eu. Quem disse isso foi o próprio deputado Alexandre Leite, que foi o autor requerente da CPI e que na primeira reunião da comissão, no microfone da comissão, disse que estava saindo porque o objetivo daquela comissão tinha sido desvirtuado. Entendi. Está feita a defesa. Deputado, agora falando então de fake news, de possível notícia caluniosa, mentirosa, o Olavo de Carvalho publicou um vídeo em que o senhor e o Carlos Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, compartilharam, falando que o ex-presidente Lula roubou 6 trilhões de reais e passou para as forças comunistas, estou tentando lembrar, acho que foram as forças comunistas de esquerda, acho que ele usou o termo de esquerda da América Latina, dentre eles as Farc. Esse caso, por exemplo, esses 6 trilhões, teria sido de... Existe prova disso? O que esse tipo de notícia vem a somar mesmo no debate, deputado? Eu não me lembro de ter compartilhado esse vídeo, mas de qualquer forma... Tá lá no Twitter. Mas de qualquer forma é o seguinte, nós, nos últimos anos no nosso país, nós não presenciamos um simples esquema de corrupção. Tampouco foi o maior esquema de corrupção do mundo. A gente precisa entender que a finalidade dos esquemas de corrupção que aconteceram no Brasil, na gestão PT, não era simplesmente para encher o bolso dos petistas, para pagar suas amantes, para fazer viagens caras. O objetivo da corrupção do Partido dos Trabalhadores e dos seus partidos satélites nos anos anteriores era alimentar os partidos e os países aliados ao comunismo na América Latina e em outros continentes, como continentes africanos, por exemplo. É exatamente isso que eu estava falando no vídeo. Exatamente. Isso é claro, é comprovado. Basta nós vermos a Odebrecht saindo daqui, indo para Angola, indo para Cuba, indo para outros países. A Odebrecht é comunista, deputado? A Odebrecht não é comunista, mas a Odebrecht fez parte do esquema comunopetista dos últimos anos. E tanto é que Marcelo Odebrecht estava preso até anteontem. Né? Então, o que aconteceu? O PT se utilizava dessas empresas, que eram as empresas amigas do rei. Essas empresas também tinham interesses nesses esquemas porque eram privilegiadas nas licitações. Né? E como o favor era mútuo entre a empresa e o governo, essas empresas iam para Angola, iam para Cuba, fazer com que essas ditaduras fossem alimentadas financeiramente.
Entendi, tá posta a tua visão. Deputado, a gente só tem mais 5 minutos, eu ainda tenho alguns assuntos que eu gostaria muito de tratar. Bem, o senhor saiu ali do DCE. DCE da UEL, 2012. Para fazer um curso com o Olavo de Carvalho, na residência. É verdade. Que levou o senhor pro conservadorismo olavista. Foi, é verdade. O que aconteceu? Eu quero perguntar isso pro senhor, eu tenho mais umas 2 perguntas de costumes, que eu sei que a pauta do senhor, aí a gente encerra. Em 2012 eu fui presidente do DCE, o Diretório Central dos Estudantes da UEL. Em 2014 eu me formei e eu pedi de presente de formatura para meu pai uma viagem à casa do professor Olavo de Carvalho. Essa viagem eu fiquei 2 semanas lá na casa dele, tendo aula sobre Roger Scruton, um grande filósofo conservador ainda vivo. E o que me levou ao conservadorismo foi o seguinte: quando eu entrei na faculdade em 2010, eu confesso que, por conta da doutrinação existente na sala de aula, tanto no colegial quanto no primeiro ano da faculdade, eu não cheguei a ser petista não, porque para isso eu precisava ter entrado no esgoto, né? Mas eu tinha alguns ideais progressistas. Em 2012 eu me candidato ao presidente do DCE. E em 2012 eu passo a conviver com as pessoas da UJS, da juventude do PT e de todas essas... os maconheiros aí de plantão. E aí o que acontece? Eu convivendo com eles, eu percebi que eu queria ser completamente diferente deles. Eles eram estudantes profissionais que não faziam nada além de fumar maconha e tentar invadir a reitoria toda semana. Falei, isso não pode acontecer, né? E aí eu comecei a estudar. Foi quando foi lançado, ou já havia sido lançado, não me lembro, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. O livro do professor Olavo, organizado pelo Felipe Moura Brasil. E eu comprei esse livro e assim, li o livro em 2 semanas. Eu não conhecia o Olavo até então. Daí comecei a assistir, virei aluno, comecei a assistir as aulas do curso online de filosofia, a ler outras obras do professor Olavo. E aí então entrei de vez do conservadorismo, porque vi que a esquerda ela é uma mentira por si só. São hipócritas, são genocidas assassinos. O comunismo matou mais do que o nazismo no mundo inteiro e ainda tem gente que defende esse regime comunista. Temos 2 minutinhos, deputado. Rapidinho, o senhor acredita que todo esquerdista é comunista, genocida, assassino? Não, mas os regimes comunistas, onde passaram, só geraram fome, miséria e morte. Qual é a prioridade do senhor? A gente tem mais 1 minutinho. Qual é a prioridade do senhor nesse momento, além de resolver essa questão do PSL? Agora eu quero saber uma pauta pessoal do senhor, que o senhor pretende defender. Olha, eu fui eleito, Eric, através das pautas conservadoras, principalmente as pautas ligadas à família. Eu tenho um ativismo muito grande, isso antes de ser vereador, inclusive, na defesa das crianças, dos adolescentes, contra a ideologia de gênero, a favor da vida. Então, assim, essa é a minha pauta, é aquilo que me move, é aquilo que eu gosto de estudar, é aquilo que eu gosto de fazer. O dia que eu sair da política, vou continuar fazendo, porque já fazia antes de entrar para a política. Esse ativismo em defesa da família, em defesa da vida. É claro que o Brasil hoje precisa de reformas urgentes. Então participei da reforma da Previdência, estou na reforma tributária. Então eu faço questão de participar desses grandes debates nacionais, porque a economia do Brasil precisa melhorar. Perfeito. Deputado, saindo daqui agora, eu vou encerrar a live nesse momento para o assessor não ficar bem doido comigo. Eu vou encontrar agora com o Ciro Gomes, a gente tem uma entrevista com ele. Não vai ser live, vai ser uma entrevista em texto, mas eu queria levar para o senhor, do senhor, uma constatação de quem é o Ciro Gomes, uma pergunta para ele. Não sei. Primeiro você tem que tomar cuidado, porque dependendo da pergunta que você fizer para o Ciro, ele é coronel, né? Então ele gosta aí de ameaçar as pessoas e etc, né? Falou que ia receber a turma do Muro à Bala recentemente, lá na fazenda dele, etc. Mas eu acho que uma pergunta que vale a pena você fazer é aquela promessa completamente doida que ele fez no período eleitoral, que ele iria tirar todas as pessoas do Serasa, do CEPROC, que estavam com o nome negativado. Até hoje o coronel Ciro Gomes não conseguiu explicar como que ele faria isso. Então acho que é uma boa pergunta para você fazer para ele, e essa pergunta não coloca a sua vida em risco.
Vou levar essa pergunta assim, deputado. Muito obrigado pelo espaço. Eu sei que o tempo do senhor é apertado. Estou à disposição de vocês e eu sou um grande admirador do trabalho de vocês. Pô, muito obrigado, agradeço demais. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Compartilha essa live por aí. Mais uma vez, peço desculpa pela qualidade aí do vídeo. Tivemos uns probleminhas técnicos. Eu quero lembrar você que o Congresso em Foco é um site de jornalismo independente, portanto, colabore com a nossa campanha do Catarse, que é uma das ferramentas para manter a gente cada vez mais independentes. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.